A maconha é a substância mais ilegal do Brasil. Pesquisas científicas mostram que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos usaram maconha pelo menos uma vez na vida. Ao contrário da crença popular, a maconha é altamente viciante e tem efeitos perigosos a longo prazo. Assim como as pessoas se tornam viciadas em outras substâncias como a cocaína, também se tornam viciadas em maconha. O fumo da maconha contém níveis mais elevados de substâncias cancerígenas do que o tabaco. Estudos mostraram que uma pessoa que fuma 5 cigarros de maconha recebe mais substâncias químicas cancerígenas do que a pessoa que fuma um maço de cigarro por dia. Essas substâncias existentes na maconha são de 50% a 70% maiores do que nos cigarros. Por isso, as pessoas que usam maconha têm muito mais probabilidade de desenvolver câncer, especialmente câncer de pulmão e vias respiratórias, do que as pessoas que usam cigarro. Alguns estudos mostraram que pessoas que usam maconha têm 4 vezes mais probabilidade de ter um ataque cardíaco, especialmente na primeira hora após o uso. Os pesquisadores acreditam que os efeitos da maconha ao coração são devidos aos seus efeitos na pressão arterial, na frequência cardíaca e na redução do suprimento de oxigênio às artérias. Os estudos mostraram que o THC existente na maconha danifica os tecidos e células do corpo, que são responsáveis por proteger o corpo de doenças. Quando as células imunológicas do corpo ficam mais fracas, o risco de pegar doenças aumenta, especialmente doenças infecciosas e tumores. Devido à sua estrutura, essa substância afeta o cérebro mais do que ao corpo e causa graves distúrbios neurológicos no indivíduo. Quando uma pessoa usa maconha ou haxixe, a substância química contida será absorvida rapidamente pelos vasos sanguíneos ao redor dos pulmões e será transmitida rapidamente para as células nervosas do cérebro, causando alterações nas células receptoras. Quando uma pessoa usa maconha ou haxixe frequentemente, a substância química contida nela, o THC, pode passar por diferentes áreas do cérebro e afetar a sua função mental e psicológica. O uso pesado de maconha afeta diferentes partes do cérebro que são relacionadas ao controle de memória, atenção e aprendizagem. O maior efeito dessa substância é em uma área do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pela memória de curto prazo e pela transferência de informações para a memória de longo prazo. Portanto, uma pessoa que usa maconha não consegue guardar informações em sua mente e esquece-as rapidamente. O THC, ao afetar o sistema límbico do cérebro, causa risos descontrolados e pensamentos acompanhados de pessimismo e suspeita. O uso da maconha tem os mesmos efeitos no cérebro que a heroína, o álcool e a cocaína. O consumo dessa substância, junto com outras substâncias, especialmente o álcool, pode aumentar esses efeitos destrutivos e criar motivos para doenças psicológicas colaterais na pessoa. Essa substância psicoativa, pela facilidade da produção e disponibilidade, é atualmente a mais utilizada na sociedade, principalmente entre os mais jovens. De acordo com os resultados da segunda pesquisa nacional de álcool e drogas, que foi realizada por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, cerca de 1,5 milhão de adolescentes e adultos usam maconha diariamente. E um total de cerca de 8 milhões de brasileiros afirmam que experimentaram maconha. Se você for uma daquelas pessoas que nunca usou essa droga, lembre-se de que é muito mais fácil não usar drogas do que parar. Jamais pense em usar essas substâncias para se divertir, pois o primeiro e maior investimento que você perde nesse caminho é a sua saúde.